E aí, galerinha do 8º ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Vendo aí a parte de potenciação com expoente natural, certo? Esse conteúdo aí ele está na página 25 do nosso livro didático aí, né? Então, vocês acompanhem por ele para a gente se localizar. Então, primeiro, a gente vai fazer o quê? A gente vai definir o que é uma potenciação, né? Falando aqui, para ser bem sucinto, bem resumido, potenciação, ela é a multiplicação de fatores iguais, certo? Então, multiplicação de fatores iguais. Sempre que eu tenho uma multiplicação, um produto de vários fatores, né, com todos eles iguais, eu tenho uma potenciação. Mas como assim? Por exemplo, se eu pegar aqui, né, por exemplo, 5 vezes 5 vezes 5. Isso aqui é uma multiplicação, não é isso? E perceba que os fatores são todos iguais, não é verdade? Então, eu posso representar isso daqui dessa seguinte maneira aqui, ó. 5 elevado a 3. E quanto é que dá isso daqui? 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125, não é isso? Então, o que eu fiz? Eu somente representei, né, na forma de uma potenciação, ok? E aí, na potenciação, a gente tem alguns nomezinhos. Por exemplo, esse de baixo aqui, né, esse maiorzinho aqui, a gente chama de base, né? E o que é essa base? É o fator que está se repetindo. Então, a base é o fator que se repete, certo? Sempre o número que está se repetindo é o que nós chamamos de base. Então, por que o 5 aqui ele ficou na base? Porque é ele quem está se repetindo aqui, ok? Esse 3 aqui, ó, aqui em cima, né, a gente chama ele de expoente, certo? E o que é esse expoente, galera? Esse expoente ele indica quantas vezes a base se repete, certo? Então, vou até anotar para vocês, ó. Indica quantas vezes a base se repete. A base se repete, certo? Então, por que foi um 3 aqui? No meu expoente aqui, ó? Porque esse 5 ele apareceu 3 vezes, não é? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ok? E esse daqui da frente nós chamamos de potência ou resultado, certo? Que é nada mais, nada menos do que o valor total da multiplicação aqui, ó. 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 dá 125, certo? A gente chama de resultado aí, ou potência também, certo? Qualquer um dos dois nomes aí é válido, ok? Então, eu vou dar agora alguns exemplos como a gente faz para fazer o cálculo dessas potências. E aí a gente vai ter que ter em mente o seguinte, ó, o que é o expoente, né? Por quê? Porque ele não indica quantas vezes a base se repete. Tendo isso em mente, a gente consegue calcular as potências facinho aqui, certo? Então, deixa eu só ajeitar o espaço aqui para os nossos exemplos. Não é isso? Então, vamos lá. O primeiro é isso aqui, ó, menos 3 elevado a 4, ou menos 3 elevado à quarta potência, certo? É assim que a gente lê, ok? Lê a base do jeito que está, com o nomezinho elevado, e aqui a gente usa digamos assim, o algarismo ordinal, não é isso? Então, aqui seria a quarta potência, ok? Então, vamos lá. Esse númerozinho aqui de cima não é expoente? Não é ele que indica quantas vezes a base se repete? Então, sabendo que aqui é um 4, eu sei que a minha base vai se repetir 4 vezes, obviamente, não é isso? Então, eu vou repetir, ó, o menos 3 4 vezes, certo? Menos 3 vezes menos 3. Ó, e aí vai ser uma multiplicação. Potência é sempre multiplicação, certo? Cuidado para não confundir e fazer menos 3 vezes 4, que daria menos 12, não é? E não é esse resultado, ok? O número de cima, que é o expoente, indica quantas vezes o número de baixo se repete, certo? Então, vamos lá. Agora, eu vou só fazer a multiplicação, ó, sem me preocupar com os sinais. Primeiro, só os números. Ó. 3 vezes 3 dá o quê? Dá 9, não é isso? 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81, certo? Agora, eu vou fazer o joguinho de sinal. Menos por menos dá mais.
não é isso? Mais por menos dá menos, certo? E menos por menos de novo dá mais. Cuidado para não esquecer do sinal, ok? Cuidado para não esquecer do sinal. Mais uma dicasinha aqui para vocês, ó. Sempre que a base ela for negativa, certo? Sempre que a base for negativa, se o expoente for par, o resultado dá positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado dá negativo, certo? Então, só uma dicasinha aí para ficar mais rápido aí para a gente fazer. Então, terminou de fazer a multiplicação, para saber qual é o sinal lá no resultado, eu olho aqui, ó, né? Se é um número par, o resultado é positivo, certo? Se é um número ímpar, o resultado é negativo, ok? Então, ó, vamos lá. Nesse segundo exemplo aqui, ó, menos 0,1 elevado a 3, né? Ou a terceira potência. Menos 0,1 elevado à terceira potência. Como é que a gente faz esse cálculo aqui, ó? O 3, né, que também é chamado de cubo aqui no expoente, eu posso ler assim, ó, menos 0,1 elevado ao cubo, certo? Então, como é que a gente faz isso daqui? Esse 3 indica que eu tenho que repetir o menos 0,1 3 vezes, não é isso? Ó? Então, menos 0,1 vezes menos 0,1 vezes menos 0,1. Aí, ó, pela a dica que eu disse para vocês, como aqui é negativo, né, como a base é negativa e o expoente ele é ímpar, né, eu já sei que o resultado vai dar negativo. Confere? Agora, vai dar quanto? É isso que eu quero saber. Então, eu vou fazer a multiplicação aqui. Ó. Multiplico esses dois, depois eu multiplico pelo terceiro aqui. Então, vamos lá. Vou fazer aqui do lado. Ó. 0,1 vezes 0,1. Certo? 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0 dá 0. Agora, com o 0 aqui. Ó. 0 vezes 1 dá 0. E 0 vezes 0 também dá 0. Não é isso? Então, 1, 0, 0. Onde eu multipliquei, tem 2 depois da vírgula. Não é isso? Então, no resultado tem que aparecer 2 depois da vírgula também. Certo? Fiz os dois primeiros. Agora eu ainda tenho que pegar, ó, e multiplicar pelo terceiro ainda. Ok? Então, 1 vezes 1 dá 1. Né? 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. Agora com o 0 aqui embaixo. Ó. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. E 0 vezes 0 também dá 0. Somando aqui vai dar 1, 0, 0 e 0. Certo? Quantos números depois da vírgula tem? Ó? 2 aqui de cima com 1 aqui e 3. Então, no resultado tem que ter 3 números depois da vírgula também. Certo? Então, o resultado aqui é esse. É 0,001. Certo? Ou melhor, menos 0,001. Ok? Esse aqui, ó, que é uma fração. Né? Como é que vai ficar essa fração aqui? Ah, com fração eu não sei fazer. Não. É do mesmo jeito, pessoal. Então, ó, o menos 1/3 está elevado a 2, não é isso? Então, eu tenho que repetir menos 1/3 duas vezes. Ó. Menos 1/3 vezes menos 1/3. Certo? Como é fração, o resultado também vai dar uma fração. Ok? Então, vamos lá. Multiplica os dois de cima, coloca em cima. Multiplica os dois de baixo, coloca embaixo. Certo? 1 vezes 1 aqui vai dar 1. 3 vezes 3 vai dar 9. Certo? Como aqui, ó, menos por menos dá mais, eu posso colocar ou não colocar esse sinal de mais. É opcional, né? A gente sabe que o sinal de mais ele é opcional. Ok? Aqui, ó, a gente tem um expoente um pouquinho diferente dele. Ó, um pouquinho diferente aqui, que é o 0. Certo? Mas ele é tranquilo de calcular. É demonstrado matematicamente que todo número diferente de 0 elevado a 0, o resultado é direto. Ó, dá 1. Certo? Isso aqui é demonstrado matematicamente. Certo? Todo número elevado a 0, o resultado é 1. Certo? E esse outro aqui, que o expoente é 1. Ó, como é que faz? Sempre, todo número que for elevado a 1, o resultado é ele próprio. Certo? Então, como aqui é menos 0,9 elevado a 1, o resultado é menos 0,9. Certo? Esses dois expoentes aqui são os mais simples de calcular, não é? Se o expoente for 0, resultado 1. Se o expoente for 1, resultado é a base. Certo? É só repetir o número que está aqui na base. Ok? Deixa eu só ajeitar um pouquinho mais a tela aqui, subir mais um pouquinho. Certo? Para a gente ver esses 3 exemplos aqui que faltam. Nesse caso aqui, menos 0,5 elevado a 0. Né? É um número aqui que é diferente de 0. E quando o expoente é 0, ó, o resultado aqui dá 1. Certo? Se essa base for um número diferente de 0 e o expoente for 0, o resultado sempre
vai dar 1, certo? Só não vale se for assim, ó, 0 elevado a 0. Isso aqui é o que nós chamamos de indeterminação, certo? Mas se for qualquer outro número aqui embaixo no local da base, ok? O resultado vai dar 1, certo? Agora vamos só prestar atenção para esses dois últimos aqui, ó. Por exemplo, qual é a diferença desse aqui para os outros exemplos que a gente viu ali em cima? É que nesse aqui, o sinalzinho de menos aqui, ó, ele está fora do parênteses, certo? Quando isso acontece, o que você vai fazer, gente? O que você vai fazer? Simples, ó. Você repete o sinal de menos e você vai repetir aqui somente essa fração, certo? Você vai repetir somente a fração. Por quê? O sinal de menos estando fora do parênteses, o sinal de menos ele não está elevado ao 2. Então, ele não se repete, certo? Eu só trago ele aqui para o resultado e vou repetir quem? Ó, 2/3 vezes 2/3, certo? Percebam que é diferente de um que tem mais aqui acima, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Né? Perceba que o menos está dentro do sinal, então o menos foi junto com a fração se repetindo. Né? É diferente desse aqui agora. Por quê? Porque o menos está fora, certo? Então, eu só vou manter esse sinal aqui para o resultado, ok? Então, no resultado, eu já vou trazer o menos direto, porque eu não vou fazer jogo de sinal, né? Que eu não vou multiplicar ele aqui, e vai multiplicar só as frações, ó. Então, vai ficar assim, 2 vezes 2 vai dar 4, 3 vezes 3 vai dar 9, certo? Então, o resultado aqui é menos 4/9, certo? Belezinha? E esse aqui, ó, mesmo jeito, né? Como o sinal de menos está aqui fora, né? Você traz o sinal de menos para o resultado e você vê quanto dá isso daqui. Quanto é que dá 0,5 elevado a 0? Todo número elevado a 0 vai dar 1. Não é isso? Então, o resultado aqui, ó, é menos 1. Né? Perceba que é diferente desse outro aqui, ó, porque aqui o sinal de menos está dentro do parênteses, então ele está elevado ao 0. E nesse caso, o sinal de menos aqui não está elevado ao 0. Certo? Então, deixa eu dar só mais um exemplo aqui. Deixa eu só baixar mais a tela aqui para dar um exemplo. É que pode ocorrer também de vir número misto. Por exemplo, 1 e 2/3. Tudo isso elevado ao quadrado, por exemplo. Certo? Então, como é que eu faço para resolver? Se vier um número misto elevado a um expoente aqui, você transforma esse número misto em uma fração aqui, certo? Como é que faz? Simples, ó. Esse inteiro aqui, né, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o número que está embaixo, vai multiplicar pelo número que está aqui de lado, né, que é o inteiro, certo? Vai multiplicar por ele, e o resultado que der, você vai somar com o número que está aqui em cima. Ó. Então, vai ficar assim, ó. Abrir o parênteses, vai ficar uma fração só aqui, certo? Vai ficar assim, ó. Embaixo, eu já sei quem vai ficar. Vai ficar o mesmo número que está embaixo aqui, ó, que é o 3, certo? E para obter o número de cima, você vai fazer assim, ó. 3 vezes 1 dá 3, não é verdade? 3 mais 2 aqui, ó, dá 5. Certo? Então, vai ficar 5/3 elevado a 2. Certo? Novamente, ó, 3 vezes 1 dá 3, não é verdade? Aí, 3 mais 2, né? Resultado 5. Ó. Esse número de baixo você só mantém. Né? É o mesmo número de baixo que está aqui. Ó. É o mesmo número aqui. Ó. Que vem aqui no denominador, você só traz para cá. Certo? Para descobrir o número de cima é que você faz essas continhas aí. Ok? Agora é só efetuar normalmente. Ó. Vai ficar 5/3 vezes 5/3. Não é? Tenho que repetir duas vezes. Então, em cima vai ficar 5 vezes 5 dá 25. Embaixo, 3 vezes 3 dá 9. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Certo? E até a próxima.